Momento do Brinde, com Suzana Parelli. E aí, Suzana? Fala, Sadenberg, fala, aniversariante Cássia, que você tenha muitos bons vinhos aí para brindar esse ano. Tomara. Obrigada. Suzana vai falar de vinho, mas vai falar de vinho sem álcool, Suzana. É isso aí, eu vou falar de vinho sem álcool. Olha aqui, para você, tá? O nosso Juliano aqui tá dizendo que é suco de uva. Eu tendo a concordar em alguns aspectos. Mas é impressionante, assim. A gente tem visto ultimamente, né, Suzana, uma quantidade desses vinhos sem álcool nas prateleiras, bebidas em geral, outros coquetéis também, parece uma grande tendência, né? É mais do que uma tendência já, eu acho, porque é um movimento que veio muito forte, no começo era uma coisa assim, pontual de alguma coisa de saúde, quando a mulher estava grávida, queria beber, não podia consumir álcool, e hoje em dia tem uma preocupação muito grande com saúde, com você, aquela coisa de você estar sempre ciente do que você está fazendo, né, você não ter um nível de álcool na cabeça. Então, é mais do que uma tendência, já é um fato, o interesse do mundo crescente pelas bebidas sem álcool. E aí entra o vinho, em particular, como uma das bebidas que poderiam ser sem álcool. E como o nosso ouvinte falou, isso é quase suco de uva. Não é, mas está num patamar nessa direção. E o que eu queria falar hoje, essa semana eu tive a oportunidade de provar sabe o Periquito? O Periquito é uma marca super conhecida de vinho português. E eles fazem vinho sem álcool, quando a gente está falando de tendência, eles elaboram vinho sem álcool há 16 anos. Né? E vendiam lá em Portugal por esse consumo mais específico. Assim, a pessoa que por alguma razão não pode consumir álcool naquele momento, e faziam 10 mil garrafas desse vinho e estava tudo certo. Hoje em dia, eles estão fazendo 200 mil garrafas por safra, né? De 10 mil para 200 mil. Tem uma procura crescente por esse vinho, que eu provei, tanto que eles decidiram importar aqui para o mercado brasileiro, esse vinho está chegando. E o que está acontecendo, que explica essa força do vinho sem álcool, é que a qualidade do vinho sem álcool tem melhorado. Se a gente pensar, as primeiras cervejas sem álcool, elas eram muito ruins, né? E a mesma coisa aconteceu com o vinho, é uma tendência relativamente nova. Então, assim, tem várias vinícolas investindo em melhorar a técnica de elaboração. Hoje em dia, o que eles fazem, tem dois processos principais, mas eles elaboram um vinho, depois eles ou fazem uma osmose ou destilam esse vinho para tirar os aromas e depois acrescentar os aromas de novo, porque eles tiram os aromas e o álcool, depois acrescenta só os aromas. Então, é uma coisa de laboratório, de indústria. Né? Não tem esse romantismo do vinho todo, mas tem o tirar o álcool, que para pessoas que não querem ou não podem consumir o álcool, tem o seu mercado. E o que eu percebo, assim, a qualidade em si do vinho sem álcool, ela tem melhorado. Você fala, é um vinho que eu adoro? Não é um vinho que eu adoro. Mas eu acho que a tendência é os vinhos ficarem melhores ao longo... Eu acho não, é fato. Os vinhos ficarem melhores ao longo dos anos, das próximas safras. E o exemplo desse Periquita, por exemplo, quando ele foi elaborado a primeira vez, ele tinha 30% de gramas de açúcar residual. O açúcar, ele deixa o vinho mais agradável, mais docinho, né? Equilibra o álcool, porque o álcool, se você tirou o álcool, você deixa de ter o equilíbrio do álcool no vinho. Ele tinha 30 gramas, hoje em dia ele tem 15 gramas de açúcar. Ou seja, ele tem uma preocupação em ser uma bebida mais seca, mais, assim, está melhorando a qualidade. Menos suco. Menos suco. Ainda fica fit. Ainda fica, quer dizer, ainda é muito doce, né? Os vinhos sem álcool em geral, as pessoas que migram têm que saber que ainda é um vinho muito calórico, mais calórico do que o vinho tradicional, vamos dizer assim. Quando a gente pensar no vinho seco, branco, tinto, o vinho sem álcool ainda é mais calórico. Mas ele está ficando assim, você vê que tem uma melhora safra a safra de elaborar vinho sem álcool, e tem essa demanda do consumidor, que é esse exemplo que eu dei do Periquita agora chegando ao Brasil, e é um vinho que custa R$ 119 aos interessados.
Suzana Barelli. Obrigado, Suzana. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã, Suzana.